Obrigada, Jesus. Louvado seja Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, esses dias, todos nós aprendemos que a palavra de Deus é viva. No Salmo 33:6 aprendemos: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Logo, aprendemos que o sopro é o Espírito Santo e que a palavra é a palavra do Senhor. A seguir, também aprendemos que o poder do universo é controlado pela palavra e o Espírito de Deus. Portanto, o poder criativo por detrás de todo o universo é a palavra e o Espírito de Deus a trabalhar juntos. E isto é muitíssimo importante. A palavra de Deus e o Espírito de Deus a trabalhar juntos, é por isso que Jesus disse: as palavras que eu tenho-vos falado são o Espírito e a vida. A terceira coisa que aprendemos é: a palavra de Deus nunca falha. Em Isaías 55:11, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. De novo, em Hebreus 4:12 aprendemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora, tudo isto é o poder da palavra de Deus junto com o Espírito de Deus. Agora, isso é do lado de Deus. Agora, vejamos pelo nosso lado. A palavra de Deus tornará eficaz só quando eu completar o circuito sobre essa verdade. Logo, a forma como eu respondo irá decidir o resultado. Aleluia. Nós aprendemos em 1 Tessalonicenses 2:3. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Assim, aqui encontramos 2 coisas que são necessárias. É que a palavra de Deus que vem a nós não é do homem, mas é a palavra de Deus. E em segundo lugar, eu tenho de colocar a minha fé para receber. Em vista disto, o resultado que a palavra de Deus produzirá em ti e em mim depende da forma como nós reagimos. Na sessão anterior, aprendemos outra verdade, que é o requisito de receber essa palavra para manifestar. Aprendemos assim em Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vos enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Por consequência, existem 2 requisitos. Em primeiro lugar, o negativo. Nós temos de deitar fora a imundícia e a malvadez do nosso lado. Verdade. Agora que temos feito a limpeza das nossas vidas, nós não podemos ficar agarrados ao pecado, rebeldia ou quaisquer qualidades más na nossa vida. Segundo, nós temos de receber esta palavra com humildade e isso é um requisito grande e importante. Então, fora com imundícia e recebemos a palavra com humildade. Isto é, com correção, isto é, com o estado de ser ensinável, ser alguém que põe a palavra em ação com amor, que a palavra implantada será capaz de salvar a tua alma. Hoje nós vamos aprender que Deus está à procura dos alunos e Deus seleciona os seus alunos baseado nos seus requisitos. À vista disso, há humildade e existe um temor reverente. Em Salmo 25, 8, 9, 12 e 14. O Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer o seu caminho. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele lhe ensinará o caminho a seguir. O Senhor comunica os seus segredos aos que o temem e dá-lhes a conhecer a sua aliança. Essa escritura fala do requisito importante, o requisito de caráter numa pessoa. Portanto,
como é que eu me preparo para Deus me ensinar o seu caminho e dar-me uma compreensão da sua aliança? Agora, a primeira coisa que ele diz é: tens de ser humilde. Agora, isso não é tudo. E isso deve ser seguido por temor. Não é temor demoníaco. Respeita reverentemente o Senhor. Desta maneira, quando eu tiver estes dois requisitos absolutos, eu posso receber a palavra de Deus na vida, onde Deus torna-se o meu professor e Ele começa a me ensinar os segredos do seu reino. Ele inicia a dar-me instruções, Ele dá-me a sabedoria, Ele dá-me o conhecimento e tudo o resto. Louvai a Deus. Aleluia. Assim vemos a palavra de Deus concretizar o que diz quando Ele enviou essa palavra para atuar nas nossas vidas. Aleluia. Mas para receber aqueles segredos maravilhosos de Deus, eu tenho de ser iniciada. Eu tenho de receber os meus pensamentos maravilhosos e propósitos na minha vida, para eu poder cumprir com estes requisitos. Há muitas pessoas que têm sede de conhecer a palavra de Deus. Eles juntam-se a escolas próprias, estudos bíblicos e seminários em instituições diferentes. Mas, se o requisito não existir, deixa-me lê-lo de novo. Salmo 25, 8, 9. O Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer o seu caminho. Portanto, precisamos da orientação do Senhor. Nós precisamos o seu ensinamento, precisamos as suas instruções. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o caminho a seguir. O Senhor comunica os seus segredos aos que o temem e dá-lhes a conhecer a sua aliança. Portanto, quando eu tenho conhecimento da cabeça, eu nunca serei aceito pelo Senhor. Quando sou uma aluna de conhecimento da cabeça. Por quê? Porque não cumpro com o seu requisito de caráter. E o que é isso? O requisito é para ser humilde e possuir um temor reverente e respeito para Deus. Consequentemente, esta manhã Deus nos quer desafiar e nos pergunta uma coisa: serei disposta a adotar a postura necessária relativamente à palavra de Deus, onde eu dou a palavra a prioridade máxima e eu respeito a palavra? Louvai a Deus. E quando eu for humilde e reverente na minha abordagem a Deus e a sua palavra, o Senhor está disposto a me ensinar. Por isso, devemos ser não apenas humildes, bem como devemos temer a Deus. E quando isto acontece, tu és aceito na escola do Espírito Santo. Esta manhã ouvimos a palavra de Deus. Agora a palavra de Deus está dada. A mensagem foi dada. O significado explicado. Agora, o que será a minha resposta à mensagem que foi dada? Ao significado que foi explicado? Isto é a minha missão. Se tu és a pessoa que tem esse desejo e está disposta a dedicar-te a esse compromisso com Deus, isto é, o Senhor, eu estou disposta a ser humilde, ensinável, disposta e pronta a fazer as correções, disposta a ser fiel e respeitar a sua palavra, dando-lhe a prioridade máxima. Então, sintas este desejo, este compromisso desde o seu interior e vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, eu te amo, eu te agradeço, eu te louvo. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. Senhor, quero ser a tua aluna, quer ser o teu discípulo. Senhor, quer a tua palavra enxertada dentro de mim e desejo que a tua palavra realize tudo o que tu desejas fazer em mim. Desde esse momento eu corro perante a ti, Senhor, com humildade e com reverência, recebendo a tua palavra viva e ativa nas profundezas do meu ser.
Senhor, daqui em diante, pela sua graça e através da minha fé, eu caminho pela fé e não pela visão. E estou disposta a dedicar-me totalmente e completamente, a render-me à Tua Palavra, e enquanto eu faço isso, a Tua Palavra enxertada em mim atua na minha vida poderosamente e traz a manifestação da Tua glória. Agradeço-te por ouvir as minhas preces, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, muito corajosamente, afirma: Senhor Jesus, sou o teu discípulo, és o meu professor e tem-me registrado na escola do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o meu professor, meu guia, meu líder, e está a proporcionar-me todos os segredos do reino de Deus. Sou ungida para ouvir a voz de Deus, o bom pastor, porque sou a sua ovelha, e eu o sigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.